Bem-vindos, meu nome é Marcela Franco, sou engenheira civil com pós-graduação em arquitetura e design de interiores e também estudante de arquitetura e urbanismo. Bom, pessoal, agora a gente já fez o corte AA, a gente vai fazer o corte BB. A gente vai copiar essa linha de corte também para o diagrama de cobertura, porque a gente também precisa fazer esse corte. E eu gosto de rotacionar as plantas, deixando a setinha sempre para cima. A setinha que indica o sentido para onde o corte está olhando, eu gosto de deixá-la sempre para cima e puxar as linhas da planta para formar o corte na parte de baixo. Então, rotacionei todas as plantas, coloquei elas na mesma posição, com a setinha do corte BB voltada para cima. E agora eu vou fazer o mesmo processo que foi feito para o corte AA. Eu venho puxando linhas lá de cima, do ponto onde a minha linha de corte está cortando a minha planta, e venho trazendo essas linhas para a parte de baixo. Posso traçar linha por linha ou simplesmente copiar essa primeira linha que eu já fiz e colocando ela, colando no ponto aonde a minha linha de corte ela tá passando. Aí você pode seguir o seu critério. Fazer primeiro as paredes, né, onde a linha de corte está realmente cortando, e depois as linhas que você consegue ver no fundo, ou então já ir pegando, né, colocando essa linha aí em todos os pontos onde você consegue ver através da linha de corte. Aí a gente precisa traçar uma linha de base, uma posição aleatória, limpar com o trim todas as linhas que estão para baixo dessa, e aí essa vai ser a nossa referência do piso. Então a gente dá um offset de 15 centímetros, é onde vai ficar a nossa laje de piso. E a partir dela que a gente dá os offsets do pé direito, pé esquerdo, dependendo, né, da medida que você tiver. Aí a gente faz uma diferenciação de cores das linhas onde a nossa linha de corte está cortando a parede e daquelas linhas que estão vistas mais ao fundo do nosso corte. Como a gente sabe que o vão que a gente tem que vencer aí é de 3 metros de pé direito e 15 de laje, eu vou dar um offset de 3,15. Vou limpar as linhas que estão para cima para poder fazer a linha da laje. Aí eu tô só conferindo essa medida, né, a medida da altura do nosso pé direito, que é de 3 metros, para poder confirmar com o offset que a gente deu. E aí vou dar agora a espessura da nossa laje de 15 centímetros para baixo. E aí eu posso usar o comando trim para limpar todas essas linhas em excesso. Limpar também as linhas dentro da nossa laje, porque a gente precisa agora colocar a nossa representação de viga e a achura de concreto. A gente precisa ficar atento com o que realmente o nosso corte está havendo. Nesse caso aí, a gente vê que a cobertura da garagem, ela só vai até esse ponto aí da nossa laje. A parte da frente da casa, ela não tem cobertura, ela é descoberta. Então, a gente precisa interromper o limite ali, aonde vai o nosso beiral, nesse caso. Aí, agora a gente pode copiar os nomes dos ambientes e copiá-los para a parte do corte. Aí a gente vai precisar rotacionar, né, para eles ficarem na posição adequada, mas a gente já consegue reaproveitar. Isso aí facilita e agiliza o trabalho. Então são alguns macetes, viu, gente? Se vocês quiserem criar um texto novo, escrever, não tem problema. Mas eu gosto de copiar porque já está escrito, já está na direção correta, só a gente rotacionar o texto. Acho que isso agiliza bastante.
Nesse momento, pessoal, prestem bastante atenção porque a gente vai fazer a escada. E a escada, ela gera muitas dúvidas em muita gente na hora que vai realmente projetar. Então, a gente precisa dar esses offsets para cima com a altura dos espelhos. Então, a gente tem 10 degraus e aí a gente vai dando esse offset com a altura desses espelhos que a gente já definiu em planta. A gente fez o cálculo, né? E aí a gente viu que a gente precisava de 10 degraus, depois o patamar e mais os degraus restantes para poder chegar até o pavimento superior. A gente apagou a linha de fora porque essa escada ela não tem parede nesse sentido, apenas um guarda-corpo que a gente vai desenhar depois. E agora, o outro lance da escada, nessa posição que a gente passou o corte, a gente não vê ele de frente, a gente vê por baixo, esse lance da escada por baixo. Então, a gente vai fazer os degraus da mesma forma, mas a diferença é que eles vão ter as linhas tracejadas para indicar que estão em vista, ou seja, estão atrás. A gente não está realmente vendo eles. Aqui, pessoal, olha só, eu fui conferir a lateral, aonde está essa escada, e eu vi que a linha que a gente puxou e a gente fez ela meio desalinhada, né? Então, eu vou reposicionar aqui, ó, pra vocês verem a importância da gente ter atenção na hora de fazer os cortes. Porque um deslize a gente pode fazer de forma errada. Então, aqui eu vou mover essa escada aí para lateral, não vou cortar do vídeo, vou manter para vocês verem que realmente são erros que acontecem, que a gente precisa estar muito atento. Porque esse lavabo, ele fica debaixo do lance da escada da parte superior, né? A parte superior do lance. Então, a gente precisa ter bastante atenção na hora de fazer, conferir várias vezes, ver se tá tudo certo, alinhado, para não entregar um projeto errado. E como eu mencionei, esses degraus que a gente está vendo por baixo, a gente coloca eles tracejados, para indicar que eles estão em vista. Agora a gente precisa desenhar essa porta que está sendo cortada pela nossa linha de corte. Ela é a porta de entrada da cozinha. Então, a gente viu que a altura dela é 2,40, então a gente dá um offset de 2,40. A gente limpa as linhas da parede que estão atrás, porque a porta é um outro elemento. Então, a gente precisa colocar de outra cor. E as linhas que a gente vê ao fundo, que são parede, elas estão mais afastadas do que as paredes que a gente está cortando. Então, elas têm que ter cores diferentes. E são essas cores, essas layers que vão dar a diferença de espessura na hora que a gente plotar. Isso aí eu já expliquei para vocês. A porta que a gente vê ao fundo também precisa ser representada, né? Aí é só a gente puxar as linhas na posição das aberturas, que ela vai ficar posicionada ao fundo. A gente precisa da altura dela também, que é de 2,10.
A linha de corte também tá pegando essa parte aí da frente, onde tem o vidro fixo e o muro. Então, a gente também precisa representar. Lembrando sempre de fazer a diferenciação das cores das linhas, daquilo que está sendo cortado, o que está sendo visto mais à frente e o que está sendo visto mais ao fundo. O que a gente está tentando representar agora é essa parte aí do vidro fixo. Então, a gente tem que puxar as linhas da parede, que ele tem uma parede embaixo, né? 50 centímetros elevada do chão. E a partir dessa parede, a gente tem um vidro que vai até em cima. E lembrando, pessoal, que essas medidas, alturas, tudo eu passei para vocês pré-definido, né? Lá nos arquivos do treinamento, vocês têm o PDF com todas as medidas já estabelecidas, mas o certo mesmo é vocês começarem a ter uma noção daquilo que é viável, daquilo que não é viável, para se ter de altura de muro, altura de pé direito, porque na maioria das vezes você não vai ter um projeto, já uma planta pronta com as medidas, para você só fazer os detalhes, né? Se você pretende trabalhar com projetos, você vai pegar uma tela em branco do AutoCAD para criar, então você tem que ter uma noção. Então, o ideal é você andar com uma trena laser, e dentro da sua casa mesmo você começar a medir tudo, os espaços, ver aquilo que é viável, aquilo que não é, dimensões dos ambientes que você acha que é funcional, dimensões que não é funcional, porque vocês precisam começar a ter essa noção para quando forem criar por conta própria, seus desenhos, seus projetos, eles sejam executáveis, né? Porque o desenho, ele aceita tudo. Você pode colocar um banheiro com 80 centímetros. Mas na execução, na hora que vocês forem fazer um banheiro com essa medida, você não vai conseguir colocar a privada, ainda assim ter um deslocamento, colocar uma cuba de pia e com uma distância adequada. Então é preciso ter essa noção. Conferindo em planta, eu vi que essa parte aí da frente é um jardim, é uma área permeável. Então, a gente não tem laje de piso, não tem concreto. Então, a gente representa só com uma linha de uma cor mais clara e depois a gente já coloca a achura direto de terreno. A gente também precisa prestar bastante atenção nos níveis. Igual esse hall coberto, ele tem um desnível para dentro da casa, né? Então, a gente tem que representar esse desnível aí. E normalmente é assim mesmo, viu, gente? A parte externa a gente deixa um degrauzinho para a entrada da casa, pelo menos uns 15 centímetros, porque senão quando chover essa água pode escoar para dentro de casa. Então a gente deixa assim esse desnível aí, é comum deixar esse desnível. Essa parte desse beiral aí que fica em frente à entrada da casa, ele não é baixo, porque essa sala, ela tem um pé direito mais alto, porque é onde a gente vai conseguir ver ela do mezanino, então ela tem um pé direito duplo. Então a gente precisa movimentar esse beiral aí, porque a laje dele não vai estar exatamente no mesmo nível da outra. Que a gente pode tirar por base esse outro corte que a gente já fez, qual que é a altura que vai ficar até a laje, para a gente poder usar a mesma altura. A gente tem que conferir sempre essas alturas para que um corte não tenha uma altura diferente do outro. Porque pensa o pedreiro, na hora que ele for executar, em um corte ele olha um pé direito de 3 metros, no outro ele olha o pé direito é de 3,30. Então ele não sabe como que ele vai executar. Então os cortes eles têm que estarem alinhados.
Então, a gente pode arrastar esse corte que a gente já fez, boa parte dos detalhes internos, para a parte do primeiro pavimento, para a gente fazer essa parte de cima aí do nosso corte, e depois a gente vai fazer a parte de fundação e solo. Então, a gente faz o mesmo processo, vem puxando as linhas de onde a nossa linha de corte está cortando a nossa planta. A gente pode copiar essa linha de referência e ir colando ela em todos os pontos onde a nossa linha de corte está enxergando. Basta a gente limpar agora com o trim também dentro das nossas lajes, onde a parede não aparece, né? A gente tem a laje e a parede sai em cima da laje. Então, a gente limpa por dentro todos esses detalhes, todos esses excessos de linha. A nossa linha de corte, ela tá pegando aí duas portas, né? Ela tá cortando duas portas. Então, como a gente sabe que a altura das portas é de 2,10 e a porta está nessas duas paredes aí, são duas portas, a gente pode dar esse offset e limpar e fazer o detalhamento de portas, assim como a gente fez no pavimento térreo. E vamos copiar o nome dos ambientes para poder colar eles lá no nosso corte. Depois de copiados e colados, basta a gente rotacionar e posicionar eles da melhor forma dentro do corte. Aqui dentro do banheiro a gente tem essa janela na parede de trás, né? Então a gente precisa representá-la também. Só que com cor diferente do que a cor de parede, porque ela está ao fundo.
Vamos representar também esse guarda-corpo, que é o que impede com que uma pessoa caia desse mezanino. Então, a gente precisa representar ele também. Normalmente, o guarda-corpo para áreas internas cobertas ele tem a altura de 1,10, 1,5, 1,10 e para áreas externas ele tem uma altura de 1,30. Tudo que for de vidro, eu gosto de colocar uma achura, e aí eu coloquei uma achura qualquer, e com o comando MA, eu vou pegar o detalhe de achura que eu usei no meu outro corte e vou usar nesse corte que eu estou fazendo agora. Bem aqui na frente, no nosso muro, a gente tem um beiral que pega de fora a fora. Esse beiral é uma lajezinha de proteção em cima dos portões e do vidro fixo. Então, a gente vai representar essa lajezinha também. Vamos desenhar o guarda-corpo e corrimão da nossa escada. Lembrando mais uma vez que guarda-corpo é diferente de corrimão. O guarda-corpo é a face mais externa e ela tem uma altura maior e tem um fechamento, pode ser de vidro, pode ser de barras. Já o corrimão, ele tem a altura um pouco mais baixa, geralmente 90, ele fica interno ao guarda-corpo e ele é só aquela barra, ele não tem fechamento. Ou seja, onde a gente tem parede, a gente só precisa de corrimão. Onde não tem parede, a gente precisa do guarda-corpo para essa função de guardar, de proteção, e o corrimão para a função de apoiar a mão da pessoa que estiver usando essa escada ou rampa.
Quando a gente já projeta em programas 3D, o Sketch, o Revit, o ArchiCAD, eles têm ferramentas que a gente consegue criar os cortes de maneira muito mais fácil. A gente desenha a planta e aí, com base nessa modelagem que a gente fez, nesse 3D, a gente consegue ter os cortes, fachada, tudo muito fácil. Mas, para quem aprende a trabalhar diretamente com essas ferramentas, costumam ter um pouco de dificuldade de entender os cortes feitos assim, no AutoCAD, que é feito na raça mesmo, né? Você que tem que definir aquilo que está na frente, aquilo que está atrás, com essa questão da barra do guarda-corpo aí. A gente precisa entender qual barra passa por cima de qual, porque eu não tô vendo o degrau atrás do guarda-corpo, essa questão de profundidade. E eu acho que para quem está começando a projetar, isso é essencial. Eu vejo muito isso no dia a dia com os estagiários que já começam a projetar direto no 3D, né? Eu falo no 3D porque são ferramentas BIM que você faz a planta e tem o 3D, a modelagem com muita facilidade. E, consequentemente, os cortes e fachada também, eles são mais fáceis. Para o dia a dia no escritório é excelente, porque isso, assim, otimiza o andamento do trabalho. Mas o aprender já diretamente nessas ferramentas te deixa um pouco lesado mesmo, de perder um pouco do entendimento de como funciona na prática essa questão do desenho. E aí, às vezes, você não consegue fazer um detalhamento simples de alguma coisa por ter essa dificuldade de entender essa profundidade, o que está na frente, o que está atrás. Então, para quem está aprendendo a projetar, eu acho que o AutoCAD ele é fundamental. Agora vamos pegar esse corte aí e levar ele para a cobertura, para a gente fazer o desenho da cobertura, fazendo a diferenciação de profundidades, tudo com a diferença nas layers, que são as cores das linhas. No caso desse nosso projeto, é um projeto com telhado embutido e platibanda, né? A beiradinha aí, eu já expliquei para vocês, chama platibanda. Então, a gente tem um telhado embutido, não tem um detalhamento de telhado. Mas se fosse um telhado com telha colonial, um telhado aparente, normalmente a gente faz um detalhe básico do madeiramento desse telhado. Mas é algo realmente básico, só ilustrativo, porque na prática mesmo, no dia a dia, o pessoal que vai fazer a estrutura do telhado, estrutura em madeira, estrutura metálica, eles vão no local, vão medir, vão fazer tudo conforme a técnica que eles utilizam. No nosso caso, esse tipo de desenho ele é ilustrativo, a gente desenha para mostrar que ele vai ser feito assim, diferente das dimensões dos cômodos, das alturas de pé direito, das escadas, porque isso sim vai ser executado conforme o nosso projeto, ou pelo menos espera-se que o pedreiro vai executar conforme o nosso projeto. Agora, itens mais específicos, como telhado, madeiramento, talvez até mesmo alguns box, vidros. Isso o pessoal que faz a instalação, que trabalha diretamente com isso, às vezes pode modificar alguma coisa, mas isso não é brecha para que você não faça um projeto bem feito.
Como a gente já fez a fundação no outro corte, eu vou copiar aí a nossa fundação de algum bloquinho que a gente já tenha feito para agilizar o nosso trabalho, né? Então, a gente consegue fazer isso, então vamos fazer para otimizar o tempo. Então, eu copio aí um bloquinho de fundação e venho colocando sempre onde a minha linha de corte tiver cortado a parede. Onde a parede estiver passando no fundo, eu não coloco o bloquinho de fundação, só aonde a minha linha de corte tiver cortado a minha parede. Para as lajes, a gente tem que se lembrar de colocar a achura de concreto e depois colocar uma achura também no terreno. Lembrando que a gente pode pôr uma achura qualquer e depois com o comando MA copiar a achura de outro lugar e que a gente pode também alterar essa achura, o tamanho, a angulação. E um detalhe importante aí é que se a gente não tem um contorno bem delimitado, a nossa achura pega em outros lugares que talvez não seja interessante. Então a gente tem que vir fechando todos os cantinhos, para que fique tudo bem delimitado e a achura não saia para fora dos limites que a gente quer conter ela ali. Para facilitar a nossa vida, também vou copiar os níveis. Vou copiar aqui do corte que a gente já tinha feito, levar lá para perto do nosso novo corte e posicionar no local adequado. E vamos cotar o nosso corte bebê.
A gente pode copiar também o nome da planta e a escala do nosso corte que já havia sido feito, colar aqui embaixo do nosso novo corte, só renomear, porque o primeiro foi o corte AA, esse é o corte BB, a escala é a mesma. E o nome que a gente dá para o corte é exatamente o nome que a gente colocou em planta. Então, a gente tem que olhar dentro da setinha qual foi o nome que a gente colocou lá. E no nosso corte, ele precisa ter o mesmo nome, para que quando a pessoa pegue o desenho, ela consiga identificar de que corte a gente está falando. E assim ficaram os nossos 2 cortes. Seu desenho já tá ficando quase completinho, hein? Agora você já tem planta baixa, você tem diagrama de cobertura, você tem planta de estação e já tem 2 cortes da sua edificação. Já dá para começar a construir quase, mas a gente ainda precisa de alguns outros detalhes que serão passados nos próximos vídeos. Então, se você já tá com o seu desenho nessa fase, ótimo! Treine os comandos do AutoCAD, tente fazer umas outras plantas, comece a brincar com o programa, porque quanto mais você mexer, mais você vai desenvolver e melhor você vai ficar, e mais ágil também. E hoje no mercado de trabalho, a gente precisa de agilidade para desenvolver os nossos projetos. Agora a gente finalizou os cortes. Se ficou alguma dúvida a respeito dos cortes, não fiquem tímidos, pode comentar aqui no vídeo. Para quem já faz parte do grupo de WhatsApp, pode me chamar lá, tirar a sua dúvida. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, volta, assiste desde o começo para você entender e pegar a linha de raciocínio, fazer a sua planta baixa desde o início, para que no final do treinamento você tenha o seu projeto completo e esteja pronto para começar a projetar por conta própria. Se você ainda não faz parte do grupo de WhatsApp, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram e me manda um direct, que eu vou te encaminhar o link para você fazer parte do grupo. Nesse grupo eu disponibilizo materiais, mando a apostila completa desse treinamento e tiro dúvidas também, tanto do treinamento quanto de projetos que vocês já estiverem desenvolvendo. Então não perca essa oportunidade e eu te espero lá. Te vejo no próximo vídeo.